Fala galera, Guilherme aqui. Hoje eu vou fazer um bate-papo com um grande amigo meu. É um mestre da guitarra, um ídolo guia espiritual, produtor, foi meu primeiro produtor. Então, vou conversar hoje aqui com Luiz Maldonali. Fala, primo. E aí, Guilherme? Beleza ou Bom, não? primo? Bom ou não? Bom. Tomara que isso aqui seja um bate-papo que a gente, quem sabe, não começa um programa de bate-papo aí de guitarra, música, resenha. Pode ser Por que não, né? até que aconteça. O Luiz é um cara que é guitarrista profissional, toca guitarra já há muito tempo, tem uma discografia autoral já bem grande, muito respeitada, já participou de vários projetos e tudo. E ele é um cara que carrega essa bandeira da guitarra shred já há muitos anos, numa região do Brasil onde, com certeza, assim, pelo menos na minha leitura, é até engraçado, né? Mas na minha leitura, ele, além de ter sido um pioneiro, ele foi a grande referência no centro-oeste do Brasil, né? Ele foi a nossa grande referência da guitarra shred, que é um assunto que ele, eu acho que ele teve vários altos e baixos, né? Porque a guitarra shred, ela teve um período já de glamour, tem um período, às vezes o pessoal tem até um preconceito com a guitarra shred, parece que chegou um ponto da música que é pecado você tocar muita nota, não sei, proibido, depois as pessoas acabam voltando a gostar daquilo. Eu já vou começar aqui pelo começo. Como que você vê essa evolução assim, da guitarra shred, de quando você começou para agora? Receptividade, como que tá hoje a guitarra shred? Eu acho que mudou muita coisa, sobretudo assim, na música de uma maneira geral. Então, assim, claro que todos os nichos vão ser afetados de alguma forma, né? Então, eu acho que o shred, assim, não foi diferente. Então, você vem, por exemplo, eu venho daquela escola que o pilar é o Joe Satriani, Steve Vai, Yngwie Malmsteen. E aí essa coisa mudou hoje drasticamente, né? Você tem outros caras carregando essa bandeira e que esse shred foi repaginado, assim, vamos dizer dessa forma. Então, por exemplo, sei lá, você tem uns caras igual Nick Johnston, ou você tem Tom Quayle, ou Martin Miller, são personas hoje, assim, bastante conhecidas no que seria um cenário shred há 20 anos atrás, mas que eu acho que foi repaginado, colocado de uma nova maneira, para que provavelmente de uma forma mais palatável também, eu acredito. E assim, eu realmente acho que tem esses altos e baixos mesmo, eu acho que faz parte, porque é tudo cíclico mesmo, assim, nesse cenário artístico, musical. E aí tem aquela coisa também do cara que gosta, do cara que não gosta, de artistas que continuam carregando isso mesmo, artistas que continuam se repaginando também com o passar do tempo, que eu acho que isso é muito importante. Uhum. Você pode ter um estilo, mas você continua trazendo isso de uma forma mais atual, assim, para não perder esse contato. Acho que o Steve Vai faz isso de uma maneira interessante, assim. Ele até faz uns crossover inesperados, assim, que eu acho interessante pra caramba. O contato dele com os caras do Polife eu acho que é demais, assim, porque ele atinge um público que praticamente desconhecia a figura central dele como artista, e ele se beneficia desse tipo de coisa também, assim, enquanto os caras fazem essa homenagem também para um cara que mudou também esse lance da estética musical e tal. Então eu acho que o shred passou por isso, assim. Eu acredito que o momento é muito interessante para guitarra. Eu sinto assim que a guitarra tem crescido novamente, assim. Isso é interessante de pontuar, né? É interessante a gente ouvir falar nisso, porque esses dias eu estava conversando com os amigos e a gente estava olhando uns dados, assim, umas coisas até de empresas de guitarra que eles estão repaginando algumas coisas, porque, por exemplo, na pandemia, a indústria guitarrística explodiu, porque as pessoas estavam dentro de casa e pensaram, pô, agora é a chance que eu tenho de fazer o que eu sempre quis. Eu sempre quis aprender um instrumento, eu queria comprar um pedal novo, eu nunca tive aquele amp, ou eu queria ter um novo pack de plugins, e aí agora o negócio chegou num ponto que agora as empresas estão assim, a gente cresceu tanto na pandemia, como que mantém essa alta de vendas? Não tem como. Não tem como. Então... A Fender vendeu 16 milhões de guitarras nos Estados Unidos. Então, assim, você não vai ter 16 milhões de Ed Van Halen, 16 milhões de gente que vai estar na capa do Guitar Player. Mas o número, ele é brutal, assim. É assustador, ele é assustador, né, para a própria empresa, né? A própria empresa sabe disso, assim, que foi um ponto de corte muito louco, assim. Provavelmente isso não... O difícil é você repaginar isso de um jeito em que a coisa vai ficar normal novamente, assim. Sendo que
o número que determina isso é muito alto, né? Então, para uma empresa do porte da Fender, isso é gigante, né, cara? O impacto. Sim, não, mas esse é um dado muito interessante, assim, porque ao mesmo tempo que a pandemia né, a gente sofre os impactos disso até hoje, né? Acho que agora que a coisa está se restabelecendo, principalmente para quem é músico aí, que vive em turnê, quem sempre se dedicou mais à música ao vivo mesmo, agora que está conseguindo dar uma restabelecida numa rotina que a gente conhecia anteriormente à pandemia, apesar de que agora a gente está lidando com outras coisas que vieram após e que não voltam mais, né? Os preços mudaram, algumas dinâmicas se transformaram, as coisas ficaram mais complicadas, mas também isso pode ser que a gente enxergue outras oportunidades nelas. Mas qual seria o seu ponto para falar que hoje o momento da guitarra tá interessante, que a guitarra está em alta? Porque isso é uma coisa que as pessoas não trazem muito. Até pela questão da tecnologia, a gente tem observado muitas pessoas levantarem essa questão da inteligência artificial e por exemplo, hoje em dia está muito complicado ter banda, está muito caro, então tem um número menor de bandas, mas às vezes tem um número maior de guitarristas, né? Essas coisas elas não são tão exatas assim, né? Então, o momento da guitarra, você estava falando que ele está interessante. Eu acho que tem um monte de... Vamos pensar assim como se fossem caixinhas, assim. E aí eu acho que tem várias caixas com vários assuntos diferentes. Só que você tem um denominador comum que eu acho que é a guitarra. Então essa guitarra consegue bifurcar isso aí e entregar de um jeito diferente para cada uma dessas caixas. E os caras vão precisar dessa guitarra. Então, desde quando... Já tem um tempo, acho que foi 2018, que o John Petrucci gravou aquele Terminal Velocity, que foi um disco que ele fez depois de 15 anos que ele fez o primeiro disco solo dele. Cara, bateu 1 bilhão de views, ou de streams no Spotify. Um disco instrumental, de guitarra. Então, assim, isso é interessante. Aí a Fender vende 16 milhões de guitarras, só nos Estados Unidos. E aí, se a gente for para tecnologia, os caras estão lançando uma série de coisas. E eles precisam exatamente desses caras para conseguir conectar o produto com a cadeia que é o consumidor, no final das contas. Então, assim, tem esses caras que são experts nisso. Então, assim, as empresas estão chegando nos caras e estão trazendo esses caras para eu acho que, assim, um patamar diferente, assim, de entrega de produto. E acho que está todo mundo aproveitando todo esse momento e fazendo. Então, tem mais turnê. Por exemplo, o Ola Englund é um cara que nunca fez turnê. Vai fazer a primeira turnê dele agora, como guitarrista. Solo mesmo, fora do The Haunted, qualquer coisa assim. Tocando coisas de guitarra daqueles dois projetos dele, aquele Chug Project e o Ola Englund mesmo. Junto com aquele Bernd e o Charlie Berthold, parece, esqueci o nome do cara. Então, assim, tem muita coisa. Larry Basile, dentro do estúdio agora, gravando disco. Paul Gilbert lançou 2 discos em 2021 ou 2022. Essa coisa de Dream Theater lançar disco novo, eu acho que aquece. Tem o Kiko Loureiro lançar o disco agora também. Tem Matheus Assato com disco solo. Então, eu acho que está aquecido esse mercado do guitarrista. Nossa. E o mais legal é que, assim, você tem umas frentes. Então, assim, você tem essa frente meio fusion, que seria esse shred atual, com esses caras que representam isso de uma forma maravilhosa, assim. Mas você tem a velha escola, que tem uns caras que estão fazendo muito conteúdo. Por exemplo, pandemia, eu não sei se as pessoas sabem disso, mas, por exemplo, o George Lynch, que é o guitarrista do Dokken, é um cara que nunca lançou, com uma carreira de 50 anos, nunca lançou álbum instrumental. Ele lançou um disco instrumental na pandemia. Kirk Hammett lançou um álbum, né, que foi... Era só umas inserções, tá, mas era um disco, assim, eu acho que é um... Tudo isso eu acho que vai mostrando o caminho, assim, e as pessoas estão aproveitando isso da melhor maneira possível, eu acredito. Aí com produtos de tecnologia inserido, que eu acho que é como se fosse empresa, fosse esses cross-sale que os caras fazem de venda cruzada com as coisas. Então tem um produto, tem um guitarrista, os caras botam os caras estão na estrada fazendo isso, eles não têm uma projeção tão grande às vezes, mas tem os veículos nichados que ajudam, como as revistas, colocam os caras, né? Aí você vê a indústria, você tem essas feiras, agora está tendo a feira da China, tem a NAM, tem todas essas coisas englobam, e eu acho que traz esses caras de novo. E isso eu acho que aquece o mercado, a cadeia total de quem produz e quem consome, no final das contas, né? Então passa pelo lojista, passa pelo instrumentista, pelo artista, todo mundo vai ser afetado positivamente, assim, com isso, eu acredito. Então eu acho que
é uma boa pra gente. E é um dado muito interessante, cara, porque às vezes eu mesmo me pego assim, pensando em determinados formatos, a gente pode ter uma tendência a ficar meio pessimista, né? Porque na música tem muito disso, cara. É difícil, é complicado. O nível de comprometimento, É brutal. ele é brutal, cara. brutal. Se você fica exaurido mesmo. Não adianta você tocar guitarra mais só. Mas você fica exaurido, assim, de recursos, inclusive intelectuais, né, cara? Porque Exato. é muita coisa mesmo, até você chegar em determinados pontos. E não é uma ciência exata, pode ser que nunca funcione, pode ser que funcione muito bem. Mas é legal pegar também um panorama positivo, né? Falando, não, cara, a guitarra tá aquecida, tá em alta, as pessoas estão consumindo, tem muita coisa. E aí a gente, quando cita esse negócio de consumo, das pessoas estarem interessadas de como a guitarra tá nesse momento legal, aí a gente bate sempre na ponta ali a gente chega... É a ponta do iceberg, né, cara? Porque no final você acaba caindo num buraco de minhoca para outro universo, né, cara? Que é infinito, que é a questão de equipamento. Mas eu vou eu vou tentar... Esse ano em específico. Esse ano tá brutal, cara. Brutal, muita coisa sendo lançada, né? Então, assim, eu vou citar algumas coisas, cara, que são interessantes, mas pra gente fazer um paralelo. Eu sou um cara, por exemplo, de amp, eu gosto de amp, meu negócio é mais aquele negócio de amp valvulado, eu gosto daquele som de L34, apesar de que eu gosto de 6L6 também no Power, eu acho que funciona bem. É legal. Mas eu gosto de L34, eu gosto de chegar um tipo de pedal ou um overdrive, ou um tipo de distorção que aquela compressão, ela chega meio natural, assim, não é... É o clássico Tube Scream empurrando Marshall, né? Aquele tipo de coisa, eu gosto muito daquilo. Eu acho que eu cheguei num ponto hoje que eu sou muito fã de falante Greenback, assim, não sei falar se isso é mais vintage, porque como sempre depende das combinações, porém, cara, essas discussões são muito acaloradas, porque aí vem aquele ponto assim, porque eu gosto de amp, eu não posso ter eu no caso sou endorser da Mower, então eu não posso ter uma Mower preamp live, porque é isso. Então, uma coisa não anula a outra, né? Exatamente. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco do que é o seu ideal de amp, e aí a gente começar a chegar num comparativo, assim, dos amplificadores, aquela coisa mais tradicional que a gente tinha, até os recursos que a gente tem agora, que inclusive nós estamos gravando a entrevista no laptop. Que tá uma coisa totalmente digital e que funciona. Então, assim, quando você começou e tudo, e hoje, quando você vai usar em estúdio, qual que é a sua configuração? Do que você gosta de usar? Então, eu vou fazer uma analogia com o livro, porque quando o livro, o e-book surgiu, todo mundo achava que ele ia canibalizar o processo do livro físico. Uhum. E que você não teria. E naquela época, eu já até, como escritor, eu falava, não, gente, é uma opção. Uma coisa não vai anular a outra. Assim, é uma opção. E aí, assim, é claro que você sempre vai ter aquela divisão de gente que quer uma coisa, gente que quer outra, e aí você vai... Relação custo-benefício, com praticidade, com uma série de coisas. Quando a gente vai para o equipamento, eu não sei se é porque as pessoas investem muito tempo e dinheiro para se informar a respeito disso, que é igual como você falou, assim, eu acho que é até acalorado demais, assim. E, na verdade, eu não acho que exista certo ou errado. Uma coisa é o Joey Bonamassa ser um colecionador e ter as coisas, ter os Dumble mais loucos do mundo de 1960, e você morar num apartamento e querer ter um negócio desse para fazer um vídeo no quarto, assim. Né? Então, para bar, não adianta você ter um mesa bug, né, com 2 caixas gigantes, porque isso não vai funcionar num pub, assim. É volume demais, às vezes, para um pub. Uhum. E tem toda a questão de logística. Então, se você separar de 2 formas, assim, que tem o que é ideal para um palco, que é muito legal, você tem o amp, todo mundo sabe disso, o amp é legal pra caramba. Eu também fui criado, se eu pegar, assim, acho que 60% dos discos que eu gosto pra caramba, que eu cresci ouvindo, eles são Marshall. Uhum. Então eu sempre fui cada L34, eu gosto pra caramba de L34. Então sempre que eu ia mexer com as coisas, a gente fuçava, quando eu via eu tava tocando num Plex, ou tava no JCM800. Uhum. Falar, pô, esses caras sempre funcionam pra mim, essa porra, sabe? Uhum. E eu nunca me dei assim, tão bem com alguns Series L6, sobretudo os mesas, assim, eu achava mais difícil de timbrar os mesas. Então essa configuração eu acho muito legal também, que é você ter Marshall L34, falante, sei lá, os GH, ou então o Celeste, eu achava legal pra caramba também, os Greenbacks são demais mesmo.
E você ter... Toquei muito tempo também com os Jensen, assim. E você ter overdrive na cara, para empurrar, né? E aí eu usei muito tempo o Fender assinatura do Yngwie Malmsteen, que é uma cópia do 250 da DOD, do cinza. É uma cópia dele. Então, assim, ele praticamente ele é volume e ganho. Ele não tem o tone. Mas ele tem aquela coisa de abrir o espectro, assim, do agudo, para você ter aquele brilho no final, que quando você tem o treble bridge na guitarra, você consegue controlar isso e ter até um som limpo, assim mesmo, para dedilhado mesmo, assim. Que eu acho isso aí um barato. O Van Halen fazia isso pra caramba, os caras todos fazem isso. Então, cara, isso é uma parte do jogo que eu acho que é legal pra caramba. Você ter um amp atrás de você, parede, esse tipo de coisa. Isso aí, cara, tem um folclore, né, cara? É um folclore, cara. Isso, assim, é isso faz parte da coisa de rock, de heavy metal, de que você... dos primeiros posters que eu vi na vida do Iron Maiden, os caras estavam com marcha lá atrás. Sim, sim. Né? Então, o paredão do Ted Nugget, do Scorpions. Então, essa coisa, isso aí, bicho, isso fica... a gente tem um print na mente com esse tipo de coisa, assim, que isso vira um fetiche. Você fica em busca dessas coisas. Mas, por exemplo, aí eu fico vendo a relação custo-benefício, aonde você vai chegar com isso. Porque, por exemplo, se você está em um turnê, se você tem um low budget para as coisas, se você tem que pegar avião, você sabe que você vai ter que levar o mínimo de coisa possível. E aí, claro, qualquer casa tem um Marshall. Você bota no Rider um Marshall, todo mundo tem um Rider, tem um Marshall lá. Então, assim, legal, você pode usar esse Marshall que vai ter lá. Então, acho que é por isso também que essas coisas do digital deveriam, cara, deixar de ser assim tão... como se fosse uma blasfêmia, um negócio assim. Porque, assim... Não é tabu, né, cara? Cara, porque, tabu, assim, mas... a praticidade é sensacional. Quando você vê um cara igual o John Petrucci, por exemplo, tá fazendo os plugins, aí você vê toda essa turma nova se dando muitíssimo bem com todos esses elementos, cara. Eu fiz os últimos... o Viking Heart, o Maestro, o Fúria e o Dark, eu fiz todos com plugin. Porque, assim, você tem um orçamento pequeno, você não tem a estrutura de esse leve trás de coisa, às vezes as coisas acontecem, assim, de última hora, e você precisa registrar as coisas em lugar diferente, então o plugin meio que dá uma igualada nesse tipo de coisa. E você começa até trabalhar mais tempo, porque você pode trabalhar no volume menor, você pode trabalhar até mais tarde, sem incomodar. Eu acho que tem várias facetas dessa coisa do digital que é interessante pra caralho. E uma coisa era esse digital que tinha em 2005, que tinha em 2004, 2007. Né? Quando surgiu os pods, essas coisas assim, você falava, pô, bicho, mas né, um Berg tinha um negocinho ali. Você falava, pô, mas não é a mesma coisa, né, cara? Cara, de 2015, 2017 pra cá, o negócio ficou, assim, sem condição, assim. Tá espetacular, hoje tem uns testes cegos, assim, que você fala assim... Cara, tem umas capturas aí... Cara, e assim, você quer uma coisa mais orgânica que a captura? Porque a captura, assim, você tá pegando a porra do ar que tá saindo... Não é como só... Eu acho que ele é diferente do IR, assim, porque o IR é uma fotografia. Ele é um registro daquele momento. Do falante. Daquele sinal do falante. É aquele clique ali. Então você tem aquilo e, assim, é muito próximo, cara. É muito próximo mesmo, assim. É impressionante quando você está fazendo os testes, assim, e aí você coloca um falante que você tem mais... que você conhece mais, assim, você bota tipo um mar, você fala, porra, cara, é isso aqui mesmo, assim, a resposta do ar, né, o sopro, é muito parecido. Essas capturas, cara, elas são mais fidedignas ainda, assim. Hoje os testes cegos tá foda, assim, pra você acertar essa coisa, né? Assim. E aí entra uma questão das praticidades, né? Vamos começar pelos impulse responses, que eu acho que eles foram a primeira grande... A mudança. Eu acho que virou o jogo, né? Foi a primeira virada brutal mesmo, assim, de jogo. Foram os impulse response. Então, o que é impulse response? Eu vou tentar dar uma definição rápida de acordo com o que eu tenho na minha cabeça aqui espontaneamente. O que seria um impulse response, cara? É esse momento do falante, você tira uma fotografia dele. Isso. Né? Você tira a fotografia do falante, você pega aquele impulso de deslocamento de ar que o falante dá de acordo com determinada configuração de uma posição de microfone e de um estilo de microfone. Pode ser dinâmico, pode ser um ribbon, pode ser um condensador, pode ser essas... E tudo faz diferença. Todas essas configurações, vários modelos, várias marcas. E aí você vai ter essas opções, cara, que antes você realmente teria que ter 10 gabinetes e vários jogos de microfones aí para você conseguir chegar nisso. Então o Impulse Response ele é esse movimento.
E aí você tem as simulações. A primeira vez que eu vi essas coisas também no começo dos anos 2000, quando eu comecei, eram o que a gente chamava de simulações de amp, né? Sim. Que hoje a gente chama isso de os amp modelers aí, né? E aí a gente veio até chegar nessa questão dos campers, né? Que já usavam os impulse response. Acho que a Mower veio com aquele pedalzinho também que arrebentou, cara, que foi o radar, né? O radar. E aí aquilo... O radar tinha um ajuste de... Porque eu também penso, essa parte do impulse response, eu penso que é o seguinte, ele praticamente é tudo que é do head para baixo. Uhum. Por exemplo, ele é o gabinete, ele é a posição do microfone, ele é o ar e o tipo de cabeamento que você está fazendo. Porque a distância do falante, do cone para centro, para curva, quando você bota... A gente tinha mania de, às vezes, botar um atrás para você pegar aquele ar do grave, quando você queria que fizesse essas partes chug mesmo, assim, né? Então, acho que tudo que é para baixo ali do head é o que tem a ver realmente com o impulso. É uma foto daquilo, né? É uma foto daquilo. É uma foto do seu gabinete, vai, do seu gabinete, é uma foto da captação do seu gabinete, aí você consegue ter aquilo disponível, cara. Então, assim, pensa de novo. Antes você tinha que ter um paredão de gabinetes com várias combinações, com inúmeros microfones, e claro que o custo disso, ele é uma coisa completamente desproporcional a um pack de impulse responses, né? Você comprar, sei lá, cara, 10 gabinetes de diversas marcas, com os falantes, pô, é um negócio até físico, né, cara? Até o material, o custo é outro e tudo. O tempo de teste peso, né? Você carregar aquilo. Então, tudo isso vai contar para você chegar numa configuração financeira. Então, os impulse responses são uma coisa que realmente ajuda muito o estúdio e uma coisa não anula a outra, cara. É isso que eu acho que seria um mote. A gente fala, é uma opção, cara. Inclusive, você pode gravar com o seu amp, com o seu gabinete, você pode gravar uma linha e na mix você pode falar, não, cara, eu preciso de jogar alguma coisa aqui. Eu gosto de microfone ribbon em guitarra, que não é uma coisa tão... O ribbon não é aquela coisa tão hermética, tradicional, não é todo mundo que usa. Não. Eu tenho amigos produtores que gostam muito de botar microfone ribbon na guitarra. Então, beleza, você vai jogar aquilo lá, cara, mas isso não anula, uma coisa não anula a outra, elas podem se somar, você pode inclusive construir um novo timbre pensando nisso. E aí vem as simulações de amp, e a gente chega num ponto que é o que está hoje, porque saiu ontem eu não sei em que data que a gente vai soltar esse vídeo, mas ontem foi dia 15 de outubro, 14, que dia que é hoje? Ontem foi dia 14. Saiu um vídeo novo do Ole Englund com o primeiro... com o primeiro device, né, que é o Dime Head, é uma companhia alemã que está lançando agora um hardware mesmo que consegue ler NUM profiles, porque desde que você vem com os campers, os fractals e tudo, tem um tipo de tecnologia, e agora vem a tecnologia NUM, que eu acho que o NUM, cara, que é o Neural Amp Modeler, que tem a ver com a inteligência artificial, que você tem que treinar os profiles. Depois a gente pode chegar em fazer vídeos sobre esses aspectos técnicos. Mas o Neural Amp Modeler seria, para mim, um impulse response de cabeçote. Isso. Ele é a foto do amp. Isso. Né? E inclusive eu trabalhei com isso, eu gravei algumas coisas em Varsóvia, que eu tirei os meus impulse responses e os meus NUM profiles das coisas que eu já fiz, assim, que tem a ver com as coisas que eu toquei de death metal com o Crow. Eu gravei uns canais limpos, que eu tenho umas coisas de blues que eu gosto de fazer. E eu fiz os NUMs com os timbres que eu acho mais adequados para o que eu fazia com o Entombed AD, e agora com o Diaph, né, que é a minha banda atual. E aí eu também pensei em fazer uma série de impulse responses já focados naquilo que eu gosto de fazer. Eu fiz ali 2 canais limpos também, que dá para você jogar tanto o pedal heavy metal, quanto você pode jogar um Tube Screamer. O Swedish Metal. Que aí eu botei até um nome lá de Stockholm Clean e tal. E aí você pode jogar tanto pedal heavy metal, ou se você jogar um Tube Screamer, aquilo vira uma coisa meio Steve Ray Vaughan-ish. Mas vamos chegar nos NUMs, né? Falando aqui com o Luiz, que é um cara que veio desse período só amp, para agora ter os NUMs, e a gente gravou uns playthroughs com ele usando os NUMs direto nos impulse response desse pack que eu gravei, que aí você pode experimentar isso aí nos seus próprios ouvidos. Qual que foi sua impressão de usar os NUM profiles, cara? Você acha que parece mesmo com o amp? Você que é um cara que já usou... Eu tô falando de Marshall porque eu gravei muitos em Marshall, né? E ele usou um NUM profile que eu gravei um Marshall com Tube Screamer. Então, o que você diria disso, cara? Assim, você é um cara que já escutou Marshall a sua vida inteira com um Tube Screamer empurrando, e agora você pega um NUM em 2024 e experimenta gravar com isso. Qual que é seu apanhado geral disso daí?
Cara, acho que não. Seu sentimento. Eu acho assim, não tenha dúvida que realmente você tem uma resposta de um Marshall ali, porque é visível. Uhum. Então, o que eu achei mais importante e mais interessante é que você não ouve só essa fotografia de baixo. Porque, por exemplo, você consegue ver que, sabe quando você está testando a fase e aí você muda o microfone e aí o som deixa de ser na cara, e aí você pega só a quina do cone, Sim. e ele deixa de ficar mais direto, mais nervoso, quando você faz isso com a 157, por exemplo, e aí você perde um pouco aquelas quinas do som, né? Uhum. Então, aí ele funciona muito bem, às vezes para a base, assim, mas quando você vai para o solo, você fala, pô, eu queria esse médio agudo aqui, porque ele fura a mix e tal. Então, eu consigo perceber isso quando você está tocando, cara, porque é muito interessante. Você vê que tem uma diferença que não é só o impulso response. É diferente. É diferente. É como se fosse mais inteligente, assim, eu acho. A jogada toda, assim, desse... Eu acho que, assim, é um game changer sério, assim. Da mesma maneira que eu acho que o impulso response... O próprio Ola Englund, nesse vídeo que ele fez sobre o lançamento do primeiro hardware, do primeiro pedal aí, da primeira pedaleira, que vai fazer a leitura dos arquivos NUM Profiles, acho que o título do vídeo dele mesmo é assim, falando sobre coisas que vão virar o jogo, né? Sobre os game changers, né? Porque é uma virada de jogo, né, cara? O Fractal acabou de lançar também agora não sei se é VP4, sei lá, é um outro negócio. Eles estão focados, eu acredito, nessa coisa que o device é mais compacto. Uhum. Então, assim, isso tem um porquê também. Primeiro que eu acho que os caras querem... Não, diferente do Dime Head, eu acho que o Dime Head não é esse o caso. O Dime Head, assim, é realmente um negócio para mudar o jogo mesmo, assim. Agora, eu acho que isso que vem que a Nano Cortex fez, aquele Kemper menor, esse que o Fractal está lançando agora, eles estão buscando uma fatia do mercado, mas eles não estão necessariamente brigando, por exemplo, com isso, porque o NAM é uma outra história. Ele já é uma outra história. Eu já acho que eles vão ter que se readaptar novamente, assim. Sim. Eu não sei como é que para onde que a coisa vai, assim, né? Porque eu acho que, assim, cada vez você vai ter uma fidelidade, assim, mais forte, assim, na questão dos sinais, dos timbres mesmo. E eu gosto de ser repetitivo, porque aí a gente consegue absorver as coisas a partir do momento que a gente... com a repetição, né? Guitarra, então, nem se fala. Mas, de novo, uma coisa não anula a outra, cara. Por exemplo, quando eu trabalhei na MLC, eu ainda sou endorser dos caras, a gente tem uma amizade muito boa. Esses tempos eu fui lá no Marek e ele falou pra mim, cara, vem cá que eu tenho que te mostrar um negócio. Eu falei, mostrar o quê? Não, cara, vem cá, você não vai acreditar. Pra quem que eu fiz um hack? O hack de efeito mesmo. Mas o hack, cara, a estrutura de madeira com as gavetas. Falei, pra quê? Não, pro John Petrucci. Cara, o hack do John Petrucci tava lá na MLC em Gdansk, com os mesas lá. Cara, e é uma geladeira mesmo o negócio. E precisa, cara, de você ter uma estrutura assim, É um outro nível, cara, também. Você tem que ter parafuso bitelo. Você tem que ter uma roda que aguenta o peso daquilo para você conseguir transportar num turbus. Então você tem que ter uma estrutura que ele mandou para um cara especializado nisso, que tem uma empresa de amplificador, para criar aquela estrutura para levar os hacks do John Petrucci, que é um cara que tem pack de impulse response, que usa non-profile, que gosta de... Eu não sei se ele usa Fractal ou Quad Cortex, se ele já usou, se ele fez propaganda para isso, mas é um cara que usa e ele participa dos dois mundos, cara. Mas lógico, com a estrutura que um Dream Theater consegue proporcionar para ele, de questão de tamanho de produção e tudo mais, ele consegue levar os amps dele. Então, não é assim, você vai usar o NAM, nunca mais vou usar amp, cara, isso é coisa do passado. Eu acho que dialogam, tem momentos diferentes. Exatamente. Mas o NAM realmente, cara, para você usar em casa e fazer as suas produções, eu acho que ele virou o jogo, assim, de uma maneira sensacional pra gente produzir. Se você pegar esses caras novos, assim, todos eles, cara, da mesma maneira que a gente cresceu vendo vinil, por exemplo, fita, cassete, essas coisas, esses caras cresceram vendo o desenvolvimento desses sinais muito de perto. Então, por exemplo, um neural por Rabia Massad é uma coisa, assim, é como se... É igual a criança que cresceu com tablet. É natural, né? Assim, como que vocês faziam antes, sem isso aqui, né? Uhum. Assim,
fica esse questionamento. Mas assim, o Pliny é outro cara que eu acho que representa essa galera mesmo. Tem, assim, hoje, cara, os palcos, eu acho que eles se dividem assim, em 3 partes, né? A primeira é neural, as bandas, a maioria, aí vem camp e aí vem fractal. Uhum. E assim, mas todo mundo tem os amps, assim. Né? Sim, sim. Principalmente quando é mais metal. Sim. E assim, e é claro que existe casos e casos. Você pega o Simon McBride, que é o guitarrista do Deep Purple, pô, ele é um cara super antenado que tem, todos adora isso, era tudo digitalizado. Mas aí o Deep Purple falou pra ele, não, aqui não, cara, você vai ter que usar pedal, aqui é amp, pedal. Uhum. Aí ele mesmo fala na entrevista, ele fala assim, cara, pros casos do Deep Purple, esse mundo, esse universo digital, é tipo um xingamento, assim. Então, aqui tem que ser assim. Agora, estamos falando do Deep Purple. Sim, sim. Né? Então você não pode pegar esse mesmo tipo de print, esse raciocínio, essa ideia, e disseminar isso para quem está fazendo música dentro do quarto, de repente, ou você faz uma gig muito pequena. Eu acho que não vale a pena. Então, assim. Você não pode invalidar o cara também. Exatamente. Né? Então, assim, você vê. E ele transita nos dois legais, né? Pô, tá uma das maiores referências do mundo, que é o Deep Purple. E ele tem a coisa dele, o trabalho dele, usando os sinais, as coisas, tudo, que é legal pra caramba, bicho. É um puta guitarrista. Não, então, cara, eu acho que com essa conversa do Nan a gente consegue envelopar esse bate-papo de hoje. Depois a gente vai botar uns links aqui para vocês acompanharem o trabalho do Luiz. Entrar no meu site para quem quiser dar uma para quem quiser dar uma olhada lá, dar uma sacada nos Nan Profiles e conferir esses playthroughs feitos com Impulse Responses, conferir os playthroughs que o Luiz vai. Você deve soltar no seu canal, eu não sei qual que é a configuração que a gente vai botar para isso aqui depois que a gente tiver com tudo pronto. Mas provavelmente vai estar no canal nos canais do Luiz. Eu devo postar também algumas coisas para vocês entenderem o som e conseguirem, né, conhecer esses Nan Profiles agora que a gente já tem essa familiaridade com os Impulse Responses. Então depois dá uma sacada aí, clica nos endereços para vocês conhecerem os produtos e